Nós estamos na página 8 e nós vamos dar sequência, porque nós vamos fazer uma rápida pincelada nessa matéria, porque semana que vem a gente já vai dar entrada nas epístolas de Paulo, tá? Haja vista que era para ter trazido material, mas essa chuva acabou atrapalhando, está tudo parado aí, tudo sem farol, enfim, sem energia. Choveu em São Paulo, caiu uma gota d'água, atrapalhou tudo. Mas semana que vem eu trago material, tá bom? Na página 8, a semana passada, nós havíamos falado sobre, dando continuidade sobre Pentateuco, esses 5 rolos de Moisés, escritos por volta aí do ano de 2.500 anos antes de Jesus nascer. Isso quer dizer que o texto do Pentateuco, os escritos de Moisés, estão distante de nós aproximadamente quase 5.000 anos. Se o Pentateuco começou a ser escrito por volta de 2.500 anos antes de Jesus nascer, e nós estamos no ano de 2020 depois de Cristo, nós temos aí 4.000 ou mais de 4.700 anos quando foi escrito esses textos de Moisés. Então, nós estamos às segundas-feiras dando aula de interpretação bíblica, hermenêutica. E nós recentemente tivemos um trabalho onde nós falamos assim: olha, gente, os textos da Bíblia jamais podem ser aplicados, ou a grande maioria jamais pode ser aplicado de forma literal, porque a gente tem que olhar para o texto e tentar descobrir a geografia do texto, o continente do texto, quem está escrevendo, para quem está escrevendo, o que está acontecendo, o que está sendo dito para aquele momento, para daí tentarmos extrair uma verdade espiritual para ser aplicada nos dias de hoje. Vou te dar um exemplo. O Pentateuco condena a comida da carne do porco, mas isso tem uma explicação lógica. Nós estamos falando de quando Deus, por intermédio de Moisés, proibiu o consumo da carne de porco. O povo estava no deserto e lá não tem refrigeração, e a carne do porco, todos aqui sabem, é uma carne que contrai bactérias e se prolifera essas bactérias muito rápido se não houver uma refrigeração e um cuidado, a limpeza da carne. Então tente imaginar um povo guardando a carne durante dias naquele sol e à noite naquele frio. A carne se deteriorava e o povo consumia aquela carne. Então Deus proíbe a carne de porco para aquele momento. Eles estão no deserto lá da Ásia, então não pode ser aplicado para os dias de hoje. Nós estamos na América do Sul, quase 5.000 anos depois. Então, se fôssemos aplicar essa lei para os dias de hoje, então todos aqui, ou a grande maioria, estariam no inferno, porque todos vocês consomem carne de porco, ainda mais uma feijoada. A maioria, A grande maioria, Então, se a gente for, por exemplo, pegar uma igreja co-irmã nossa, eles guardam o sábado, porque está na lei de Moisés, algo que foi escrito há 5.000 anos atrás. Então, já que é para cumprir a lei, cumprir ela toda. Vamos pegar todos os homens de lá e vamos circuncidar. Não é verdade? Vamos passar lâmina em todos os homens. Então, tem coisas que não cabem para nós. Então, a Bíblia, a gente tem que analisar o distanciamento cultural, o distanciamento linguístico. Quando eu falo de distanciamento cultural, nós estamos falando de uma outra cultura, de um outro continente, de uma diferença de milênios para nós. Quando eu falo de distanciamento linguístico, eu tenho que entender que lá foi escrito no original hebraico, e quase 5.000 anos depois passou por mais de 7 traduções para chegar até nós em português. Muda-se muita coisa. Então, a gente nunca pode pegar, por exemplo, o Pentateuco e tentar aplicar de forma literal. A gente precisa extrair o sentido espiritual do texto para ser aplicado em nossas vidas.
E nós fizemos aqui alguns exercícios semana passada. Por exemplo, nós falamos aqui do livro do Êxodo e das 4 propostas de Faraó. Vocês lembram? Moisés vai lá até Faraó, deixa o meu povo ir. Olha, vocês podem ir, mas as mulheres ficam com as crianças. Olha, deixa o meu povo ir. Vocês podem ir, mas o gado fica. Então tudo isso tem um sentido espiritual, né? Tem um sentido espiritual. Por exemplo, quando Faraó permite Moisés, junto com o povo, ir para o deserto celebrar, sacrificar o Senhor, Faraó diz: olha, então as mulheres ficam. Aí nós podemos extrair uma lição espiritual. Não tem como você ter uma vida de adoração se você está sem a sua família, ou com a sua família escrava lá nas mãos de Faraó. Olha, vocês podem ir, mas os gados ficam. Como é que nós vamos sacrificar sem o gado? A nossa adoração não pode ser prejudicada. Então tudo tem um sentido espiritual, conforme nós fizemos o exercício semana passada. Entramos aqui também no livro de Levítico. Lembra que eu falei do dia da expiação? Vocês estão lembrados? Dia da expiação, uma única vez ao ano, o sacerdote sacrificava um cordeiro, e esse cordeiro tinha que ser um macho até um ano, e ele tinha que ser sufocado pelo sacerdote, porque havia muita semelhança entre o cordeiro e o bode, e não podia ser bode apresentado no altar. Tudo isso tem uma explicação. Tudo isso tem uma explicação. Até a mobília do tabernáculo de Moisés. Lembra que nós falamos que Deus mandou construir altar de holocausto, candelabro, altar de incenso, arca da aliança, pia, mesa, mas não mandou fazer cadeira. Vocês estão lembrados? Tudo isso tem uma lição espiritual. Então a linguagem do Pentateuco é uma linguagem riquíssima, que cabe a cada um de nós lermos os textos e não tentar aplicar, irmã, de forma literal para as nossas vidas, e sim no sentido espiritual. Então, diante disso, na página 8, ainda sobre Levítico, veja algumas características do livro de Levítico. No Levítico, aqui gente, na matéria, no Levítico, não há narrativas como em Gênesis e em Êxodo. O que aparece são várias leis e prescrições, muitas delas já bastante obsoletas para os nossos dias. Isto, porém, não significa que o Levítico não tenha valor aqui, gente. Não tenha valor para os nossos dias. A questão é como o livro é abordado. O foco não deve estar no estudo literal das leis, mas sim no porquê da existência das leis levíticas. Olha que coisa interessante. Isso que eu acabei de dizer, acabamos de ler. A gente tem que entender, por exemplo, o livro de Levítico e ler as regras de Levítico e não tentar aplicar elas de forma literal, de forma obsoleta, mas sim trazer um sentido espiritual. Por exemplo, se o livro de Gênesis é o livro da origem, se o livro do Êxodo é o livro da saída, da libertação, o livro de Levítico é o livro das regras. É o livro das regras. Por exemplo, abra comigo aí o livro a Bíblia de vocês, no livro de Gênesis. Aliás, Gênesis não, Juízes. Leia aí, pegue o último capítulo do livro de Juízes e o último versículo do livro de Juízes. Olha que coincidência. Se eu não me engano, é o capítulo 24 de Juízes e o versículo 25, ou vice-versa. Juízes. É o último livro, né? 21 e 24. Também os filhos de Israel partiram então dali, cada um para a sua tribo e para o último a sua versículo. geração. Último versículo. Isso. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Aí está, talvez, a maior explicação por que da existência de Levítico. Vocês devem lembrar que o povo está em peregrinação. Olha só, aqui, gente, Gênesis, aliás, Êxodo, Números e Levíticos são os 3 livros que ocorrem com o povo no deserto.
Já Deuteronômio, eles já estão às vias da entrada da terra que manda leite e mel. Mas Êxodo, Levítico e Números são livros cujo conteúdo estão sendo escritos pela jornada no deserto. Para vocês terem uma ideia da saída do Egito até a terra que manda leite e mel, segundo alguns estudiosos, era um espaço pouco mais de 2 semanas, 17 dias, para chegar na terra prometida. Mas por causa da reclamação, veja que em 17 dias, depois que saiu do Egito, em 17 dias eles reclamam de pão, eles reclamam da carne, eles reclamam da falta de água, eles reclamam de tudo. Em 17 dias eles prorrogaram, procrastinaram a bênção em 40 anos. 17 dias. Gente, em 17 dias eles provocaram tudo isso. A ingratidão. Olha só, é verdade. Então, Êxodo, Levítico e Números acontecem no deserto. Nós estamos falando de Levítico, de uma geração, lembre-se, eles estão com os pés em liberdade, mas a cabeça, a mentalidade de escravo, escravizado. É por isso, gente, regra serve para quem tem mente escravizada. Por que a existência de Levítico? Porque Deus estava preocupado com justamente o que você acabou de ler aí, ó. Cada um fazia o que era reto aos seus olhos. Gente, se cada um fizer aquilo que parece bem aos seus olhos, o que aconteceria com a humanidade? Por isso que existe a correção, né? Exatamente. O que aconteceria para uma igreja sem regras? E a coisa fica bagunçada. Olha, gente, se Deus quisesse que nós não seguíssemos liderança, Ele não tinha colocado homens para reger sobre nós. Por que da existência da liderança? Por que existe hierarquia na igreja? Para que as regras sejam obedecidas. Levítico nada mais é do que a constituição de uma hierarquia que Deus queria que o povo exercesse, o povo obedecesse. Veja bem, sem regras, aquele povo que já estava num estado de murmuração, eles estão saindo do Egito e criando um corpo de civilização. Eles não eram uma nação com leis, com legislação, com constituição. Eles precisavam de leis. Porque, vamos pegar a nação brasileira. Qual é a lei régia do nosso país? A Constituição, que foi ortogada em 1988. Está lá, em 1988, a Constituição brasileira com suas regras. Toda nação precisa de uma Constituição. E o livro de Levítico é esta Constituição para Israel no deserto. É no livro de Levítico que nós vamos encontrar leis cerimoniais, civis e religiosas. 3 leis sobressaem no livro de Levítico: leis civis, leis cerimoniais e leis religiosas. Essas 3 leis coincidente ou coincide com os 3 poderes que nós temos aqui na nossa nação: o judiciário, o executivo e o legislativo. Eles tiram da Bíblia, né? Exatamente. Grande parte dessas regras extraídas da... Só não praticam. É verdade. Né? Por exemplo, recentemente tiraram da lei brasileira, da Constituição, crimes de adultério. O cidadão que traísse o seu cônjuge, na lei brasileira ele era condenado. Hoje já não tem mais esse crime na lei. Agora, por que banalizaram o casamento? O divórcio, né? O divórcio. Então vamos voltar à questão de Levítico. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que Levítico está exercendo, ou temos em Levítico as 3 leis judaicas: lei civil, lei cerimonial e lei religiosa. Amém? Continuando. Segundo parágrafo. Isso, porém, não significa que o Levítico não tenha valor para os nossos dias. A questão é como o livro é abordado. O foco nunca deve estar no estudo literal das leis,
mas sim do que a existência das leis levíticas. O livro de Levítico é a continuação perfeita para o final do livro do Êxodo. Yahvé habita no tabernáculo. E se o santo está no meio do povo, este povo precisa ser santo também. A presença de Yahvé no meio do seu povo impõe uma reorganização total em função da fundamental exigência da pureza de santidade. Abra aí comigo Levítico, capítulo 11, versículo 44. Alguém pode pegar um copo para mim, por favor? Levítico 11, 44. Essa é a lei áurea de Levítico. Levítico 11, 44. Tá bom? 11, 44 de Levítico. O que está escrito aí? Eu sou o Senhor, vosso Deus. Portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Ponto. Gente, se há uma lei áurea no livro de Levítico, a lei áurea é essa: sede santo, porque o Senhor é santo. E o padrão de santidade que Deus estava exigindo de Israel no deserto não mudou para os dias atuais. Por quê? Porque se você pegar a palavra santo, tá? A palavra santo ali em hebraico é ruach, R-U-A-C-H, R-U-A-C-H, Só uma pergunta. ruach. Pois não. É por isso que eles falaram que Jesus veio mudar a lei, né? É por causa disso. Não. Nesse caso, os fariseus eles estavam baseados nas tradições que eles extraíram da lei. Ou seja, os fariseus deram a sua interpretação da lei. E quando Jesus surge pregando o Evangelho, Jesus veio aplicar aquilo que a lei está dizendo, não o que a tradição deles diz. É por isso que ele faz uma declaração em Mateus capítulo 5, dizendo: olha, eu não vim abrogar a lei, ou seja, eu não vim violar a lei, eu vim cumprir a lei. E aí ele começa dizendo: olha, ouviste o que foi dito, tradição de vocês, não matarás, porém eu vos digo, alguém que dizer no seu coração ao seu próximo, chamando ele de raca, já é réu no fogo do inferno. O que Jesus está querendo dizer aqui? Jesus está dizendo: ó, a tradição de vocês, baseada na lei, diz para não matar. Ou seja, se não houver flagrante, não há condenação. Porém, Jesus dizendo: eu venho aplicar a lei. E a lei diz o seguinte: que para alguém assassinar outra pessoa, não precisa ter aspectos físicos, basta matar no seu coração, que aí já cometeu homicídio. E aí ele utiliza a palavra raca. A palavra raca é tratar alguém com ódio, com desprezo. Ele falou muito da hipocrisia. Exatamente. Sim. Quando ele disse: olha, ouviste o que foi dito, não adulterarás. Isso é a tradição de vocês, o que vocês interpretam na lei. Eu, porém, vos digo: aquele que olhar para um corpo de uma mulher, cobiçando ela, já caiu em adultério com ela. Jesus está dizendo: o adultério aqui não precisa ter contato físico. Basta o homem desejar uma mulher com desejos lascivos, já adulterou. Para os fariseus era mais ou menos assim: para ter flagrante e ser condenado, para ser condenado pela lei, tinha que ter flagrante. Não tendo flagrante, não tem condenação. Aí Jesus vem e explica a lei. Não precisa ter contato físico. Olhou, desejou, criou sentimentos, desejos malignos, já adulterou. Então, essa é a interpretação da lei que Jesus veio dar. A lei é boa. O que não é boa é a interpretação que cada um faz. Tem que ter conexão com a Bíblia. Veja aí, voltando, Levítico 11:44, o termo santo aí, em hebraico, é uma palavra chamada de ruach. E ruach quer dizer consagrado, separado, puro. E é assim que o Espírito Santo é.
Quando você pega a terminologia Espírito Santo, a palavra Espírito, nós já falamos aqui em aula, a palavra Espírito em grego é uma palavra chamada de pneuma, e é dessa palavra que vai dar origem à palavra pneu, pneumonia. Por exemplo, qual que é a substância que circula dentro de um pneu? O que causa uma pneumonia? A falta do ar, ou a falta do funcionamento do pulmão para circular o ar. Isso traz problemas respiratórios, ou origem de problemas respiratórios. O Espírito Santo ele é simbolizado pelo ar, pelo vento, cumprindo o dia de Pentecoste. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente ouviu-se um vento impetuoso que desceu e encheu toda a casa. O Espírito Santo é chamado de Espírito por causa da sua qualidade do vento. Jesus deu uma qualidade do vento em João 3,8. O vento assopra onde quer. Ouve-se a sua voz, mas não sabemos nem de onde vem nem para onde vai. Quando você vê o seu vento soprar, você não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Assim é todos aqueles que são nascidos do Espírito. Isso nos traz uma ideia de que nós não conseguimos controlar o vento. É o vento que nos controla. É o Espírito que nos controla. Esse é o termo Espírito. Quando você vai para a terminologia santo, aí eu tenho que trazer essa palavra do hebraico, ruach, puro, santo. Então, se fôssemos interpretar o termo correto, Espírito Santo, é mais ou menos isso aqui, vento puro. O vento puro seria o Espírito Santo. Então, essas leis nós encontramos no livro de Levítico. A lei áurea de Levítico é: sede santo, porque eu, Senhor, sou santo. E é a condição de santo que vai nos fazer morador do céu. Lembre-se, povo sem regra é um povo sem direção. Quer ver um outro exemplo disso? Abra aí 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 3. 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 3. O que está escrito aí? Davi juntou todo o Israel em Jerusalém para fazer subir a água. É 2 Crônicas, desculpa, tá? 2 Crônicas. 2 Crônicas 15, 3. Então você que está em casa, você também pode estar acompanhando 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 3. Quem pode ler? Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus e sem o sacerdote que o ensinasse sem lei. Olha só, nesse período aí, Israel está vivendo um declínio espiritual. E por que Israel está vivendo um declínio espiritual? Faltava 3 coisas. Faltava Deus, faltava profeta, faltava lei. Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, faltava Deus, sem profeta, os profetas estavam corrompidos, e sem lei, sem regras. E quando você não tem Deus, quando não tem profeta, sem Deus somos nada. Sem profeta, a palavra revela dizendo o seguinte: olha, ouvireis os meus profetas e sereis ouvireis os meus profetas e prosperareis. Se não tem profeta, todo mundo se corrompe. Ou seja, estavam perdidos. Estavam perdidos, e principalmente sem lei. Sem Deus, sem profeta e sem lei. Como é que faz? Isso aqui é o real desprezo a Levíticos. Sem lei, não observaram ou deixaram de observar o que está escrito em Levítico. Parece que não. Levítico, gente, fala muito. Fala muito. Continuando. A lei do Levítico é ligada à manifestação do Sinai. Gente, me acompanha na cochila, tá bom? Estou na página 9.
A lei do Levítico é ligada à manifestação do Sinai. Por que do Sinai? Porque a lei foi revelada no monte de Deus. Quando você vê Moisés no Sinai e Deus se manifestando, Deus se manifesta no Sinai de duas formas: com raio, aliás, três: com raio, trovões e vento. Por que Deus se manifesta com raio, trovões e ventos? Porque é a marca característica de Deus. Deus queria ser conhecido de forma diferencial. Olha, vocês cultuam Deus de gesso, de madeira, tem boca, mas não falam, pés, mas não andam, mãos, mas não pegam. Olha como eu me manifesto a vocês: raios, trovões e ventos. Substâncias ou meios que traz a ideia de movimento. O vento se movimenta, o raio se movimenta, o trovão se movimenta. Deus está dizendo assim: eu sou dinâmico, diferente daquilo que você adora. Eu sou conhecido pelo meu dinamismo. Se movimenta. Ou seja, Deus é um Deus de movimento. E tudo que está monótono em nossa vida ou parado, não pode ficar parado. Se Deus não estiver na nossa vida, a nossa vida fica parada. Por isso que nós temos que nos movimentar. E esse movimento nem sempre tem aspecto físico. Esse movimento tem que ser interno. Esse agir de Deus, esse trovão de Deus, esse raio de Deus, esse vento de Deus, tem que ser de dentro para fora. Esse trovão que aconteceu hoje é a manifestação da chuva. Ainda podemos tirar do Levítico as informações. O Êxodo é uma obra única de Yahvé. O Êxodo trouxe liberdade para o povo, manifestada agora na lei levítica. Toda a vida do israelita é a terra que o povo vai conquistar pertence a Yahvé. Não há como viver com outras nações se não houver a preocupação radical com a santidade ou separação. Por que Deus estava pedindo santidade? Porque eles vão habitar numa terra que tem povos com culturas diferentes, com religião diferente. Deus estava dizendo: olha, eu te coloco na terra para você ser diferente daquilo que está em sua volta. Por isso que é necessidade de ser santo. E essa santidade, ela não envolve, gente, aspectos físicos, cabelo longo, gravata, terno. Comportamento. Fala de comportamento. Santidade é comportamento. Fazer a diferença. Fazer a diferença. Não se igualar. Exatamente. É ser diferente. Vamos pular para o livro de Números. Números já é diferente. Vamos entender por quê. A estrutura da obra. Em termos de estruturação, não há elementos nítidos para uma estruturação clara do livro. Uma divisão que leva em conta a trajetória do povo durante o livro seria, veja aí na página 10. Divisão do livro de Números. Israel no Sinai. Ponto 1. Ponto 2. A caminho ou a caminhada, ou está escrito caminho, mas é o caminho rumo a Moabe. E ponto 3. Israel nas planícies de Moabe. Gente, preste bem atenção. Quais são as três divisões do livro de Números? Isso aqui tem há lições espirituais. Porque veja bem, o primeiro ponto, a primeira divisão do livro de Números, eles saem do Egito, e a próxima parada é aonde? Sinai. No Monte Sinai. Por que no Monte Sinai? Local do culto. Lembra qual foi a alegação de Moisés para Faraó? Deixa o meu povo ir. Vamos lá? Êxodo capítulo 5, versículo 1. Êxodo capítulo 5, versículo 1. O livro de Números, ele basicamente se divide nessas três divisões: Israel no Sinai, a caminho rumo a Moabe, e depois Israel nas planícies de Moabe. Isso, 5:1. Êxodo 5:1. E depois foram Moisés e Arão e
Israel: deixa aí o meu povo para que me celebre uma festa no deserto? Deixa o meu povo ir para que me celebre uma festa No deserto. Ó, festa no deserto. Meu Deus. Uma festa no deserto. Esse deserto, nesse deserto, a primeira parada era o Sinai. Isso tem uma explicação. Lá no Sinai, Deus se manifesta com raio, trovão e vento. E a voz de Deus ecoa no Monte Sinai, ditando para Moisés os 10 mandamentos. Ou seja, o Monte Sinai representa o culto no deserto. Olha, vocês saíram da escravidão, estão no deserto, agora vocês vão celebrar um culto para mim. Culto no deserto. Culto no Sinai. E o resultado disso é lei sendo outorgada, é Deus se manifestando. Quando você pega Números, no capítulo 10 em diante, a primeira divisão, né, até o capítulo 10, você vai ver Deus convocando varões. Moisés, Arão, e 24 homens, não, 70 homens, representando cada liderança, 70 homens para o cume do monte, para uma refeição. Deus chama a liderança de Israel para uma refeição no monte. Tente imaginar, peraí. Deus chamando a liderança para uma refeição no monte. Deus já havia no Monte Sinai dado as 10 leis, se manifestado com raio, trovões, ventos. A voz de Deus ecoou no Monte Sinai. Lembre-se, Monte Sinai, festa no deserto, culto no deserto. No culto nesse deserto, Deus falou audivelmente, Deus deu a lei, Deus se manifestou com raio, com trovões, com vento, e agora Deus chama a liderança para o cume do monte. E lá Deus reserva uma mesa para comer com a liderança. Intimidade, comunhão. Sabe como é que Moisés desceu de lá do monte? Com o rosto brilhando. Porque Deus o convidou para uma refeição no deserto, ou em cima do Monte Sinai. Isso aqui tem uma lição espiritual, porque o Monte Sinai, nesse primeiro ponto aqui, revela comunhão, intimidade. Porque não tem como você entrar na terra prometida se você não passar pelo secreto. Vocês vão participar da terra, vocês vão comer da terra, vocês vão entrar na terra que mana leite e mel. Vocês já pararam para pensar por que a terra se chama mana, leite e mel? Mana, leite e mel. Por quê? Bom, vamos lá. A palavra mana significa fluxo. Mana, fluxo. Dando a entender que aquilo que Deus te dá na terra prometida não tem fim, é um fluxo. Porque leite trata-se de substância, de alimento. Leite na Bíblia significa sustento. Deus está dizendo: eu vou te colocar vocês numa terra que tem um fluxo, e esse fluxo nunca vai faltar o alimento, o leite. E o mel, doçura. A maior característica do mel é a sua doçura. Isso Deus estava dizendo: olha, na nova terra prometida, vocês não vão ter lembrança do amargo do Egito. A amargura do Egito nunca mais vocês vão viver. Somos rebeldes, né? Como que é o nome? Mana, o que? Fluxo? Mana, fluxo. Leite, toda vez que a Bíblia fala de leite, fala de mantimento, de alimento, sustento. E mel fala de doçura. Isso tem um significado. E tudo isso tinha que ter como ponto de partida o Sinai. Aqui, não tem terra prometida se não passar pelo Sinai. É no Sinai, no deserto, que Deus se manifesta.
Sofrimento. Exatamente. Se você pegar Cantares de Salomão, no capítulo 2, Cantares de Salomão, aquele romance que é narrado pelo livro, né? O amor de Salomão pela Sulamita, ele faz dois convites para aquela Sulamita que representa bem aquilo que nós estamos falando. Salomão faz dois convites para a Sulamita. Ele está apaixonado, né, pela Sulamita, pela morena dele, né? Ele faz dois convites. Vem para a minha recâmara, depois eu te levo para a sala do trono. Isso aqui tem um sentido espiritual muito grande, muito forte, porque Salomão está chamando a Sulamita para a intimidade. Depois eu te levo para a sala do trono. É a mesma situação que, ora, tem terra que tem fluxo, que tem sustento e que tem doçura, mas eu te quero no Monte Sinai. Passa no Monte Sinai, no deserto, que lá tem trovão, tem fogo, tem raio, tem lei, tem manifestação. Você vai sair de lá com o rosto brilhando. Purificação. Você entendeu? Você vai sair de lá com o rosto brilhando. Quando você entrar na terra, o gigante não vai fazer medo para você. Você vai carregar os cachos de uva. Você vai se alimentar do cacho de uva que tem que ser carregado por 2 homens. Esse é o sentido do Monte Sinai. O segundo ponto, a segunda parada, é o caminho rumo ao... Eles saem do Sinai e vão para Moabe. Por que Moabe? Porque Moabe se apropriou de uma terra que era deles. Gente, perceba uma coisa. Semana passada eu até expliquei aqui qual era a origem dos Moabitas. Vocês lembram? Qual era a origem dos Moabitas? Já que vocês lembram. Moabe é filho de Ló com a própria filha. Lembra que eu falei aqui? Lembra que o anjo entrou lá em Sodoma e Gomorra, tirou a família de Ló, a mulher dele olhou para trás, o anjo pegou pela mão, levou ele para fora. Era casado com os parentes. Exatamente. Não era casado com a tia dele. O pai de Cachorro bebê. Sim. Nesse sentido, houve um incesto. As filhas de Ló mantiveram relações sexuais com o próprio pai. Pecado? Por quê? Por que elas tomaram essa postura de se deitar com o próprio pai? Porque elas conviveram com isso em Sodoma e Gomorra. Da onde que... Será que acha que elas tiraram do nada? Vamos nos deitar com o pai? Não, tirada, a cultura. Viu? Porque eu não ouvi assim, eu vi diferente. Para mim, eu tirei agora. Exatamente. Por quê? Porque essa ideia, vamos deitar com o nosso pai porque acabou o homem na terra. Gente, as filhas de Ló eram danadas. E outra coisa, além do homossexualismo. Além do homossexualismo, porque quando os 2 anjos entram na casa de Ló para anunciar a destruição, o texto lá de Gênesis 19 diz que todos os homens da cidade, desde crianças, cercaram a casa de Ló, bateram na casa de Ló. Olha só, e os homens disseram: tragam esses 2 homens para fora para que possamos abusar deles. Olha o que Ló disse: não faça isso, pelo amor de Deus, são anjos, toma as minhas filhas. Então essa cultura, ela já absorviu lá em Sodoma e Gomorra. Então essa ideia, vamos nos deitar porque acabou o homem na terra, gente, não é uma ideia que surgiu do nada. Elas cresceram. Esse é o problema de morar em Sodoma e Gomorra. Se não tomar cuidado da cultura, a gente acaba absorvendo. Aqui Ou nós os nossos estamos filhos vivendo absorvem a cultura. Aqui nós estamos vivendo hoje. É mais ou menos vigiar. isso. E hoje não adianta bater, né? Bater não resolve, brigar não resolve. Diálogo. Eu ouvi falar que o homem e a mulher, tipo, o homem lá veio do seu dono de Gomorra, me perguntava aí, mano. Não, isso daí já veio Isso aí já veio lá atrás. Muita Na orientação. Bíblia, irmão, por isso que pode falar, rapaz, não vem pra... Não. Bom, o povo de Deus é um pouco complicado, né? Se você pegar o livro de Gênesis, no livro de Gênesis, livro de Juízes, livro de Juízes narra estupro coletivo dentro de Israel. Já vem daí.
Estupro coletivo. Por que eles estupraram? Teve uma esposa de um levita que foi estuprada pela cidade inteira. A mulher foi tão estuprada que ela morreu. A esposa do levita. Eles absorveram isso das culturas em volta. O homossexualismo também, né? O homossexualismo. Está em Levítico 18, né? Também, Levítico 18, só que em Juízes também tinha caso de homossexualismo dentro de Israel. Eles aprenderam da onde isso aí, gente? Negligenciaram Levítico. Se misturaram com as nações. E aí que está. Surge na beira do caminho o Moabe. Lembra da história de Balaão? Balaque tenta comprar, né, encontrar uma fórmula de fazer com que Israel não passasse pelas terras de Moabe. E aí ele contrata o profeta Balaão. Só que Balaão, a princípio, ele tem o temor de Deus. Não, esse povo aí a gente não tem como amaldiçoar. Mas tem que ter um jeito, né? Claro que eu estou parafraseando aqui. Tem que ter um jeito. Por quê? Qual era o medo de Balaque? Porque Balaque ouviu o que Deus fez com os egípcios. E agora, aquela multidão está na rota de Moabe. Eles estão chegando em Moabe. E Balaque tem essa preocupação. Não, se eles passarem aqui em Moabe, eles vão destruir tudo. Foi aí que ele contrata Balaão para amaldiçoar. Só que Balaão não tem como amaldiçoar algo que é abençoado por Deus. Só que Balaão tem uma ideia. Vamos colocar a mulher no meio da festa. E aí, se você pegar o capítulo 20 diante, nós temos a festa de Baal Peor. E lá na festa de Baal Peor, Balaque manda algumas dançarinas no meio de Israel. Aí lá vem as dançarinas. Aí os israelitas olham para as dançarinas praticamente nuas. Houve-se um espaço e muitos em Israel morreu por causa das dançarinas de Baal Peor. Esse negócio de dançarina já vem de lá, de Moab. É só você ler Números, você vai encontrar as dançarinas de Baal Peor. Balaque não pôde contra o povo de Deus por intermédio de algum aspecto físico. Balaque, por intermédio de Balaão, trouxe a queda de Israel pelo aspecto espiritual. Se envolveram com as dançarinas. E aí se envolveu com dançarina, acabou. O casamento da minha prima acabou por causa do dançarina. Sério mesmo. Temos esse problema de Moabe e temos as planícies de Moabe. Quando aí já Deus deu vitória e eles estão a um passo da terra prometida. É nas planícies de Moabe que Moisés vai repetir a lei. E isso você vai ler em Deuteronômio. Em Deuteronômio, na página 11. O que está acontecendo em Deuteronômio está acontecendo nas planícies de Moabe. Ou seja, pense num horizonte, tente imaginar um horizonte onde o povo está com a visão na terra que emana leite e mel. Só que essa geração, lembra que eu falei? Que essa geração de Levítico, ou melhor, a geração de Deuteronômio não é a mesma geração de Êxodo. Vocês se lembram que eu falei? Qual é a geração de Êxodo? O que mais marca a geração do Êxodo? A reclamação, Sim, envolve isso. Mas eu falei aqui algo a mais. A saída. Êxodo narra a história de um povo que tem a liberdade dos pés e a mente escrava. Deuteronômio narra a história de um povo que nasce no deserto, mas com a mente livre. E aí é uma diferença. O que chama a atenção vocês lembram dos textos que Jesus utilizou-se para se defender de Satanás no deserto? Qual foram as 3 propostas do diabo para Jesus no deserto? Transforma essas pedras em pães, levou para o monte, olha, se joga, e tem mais uma.
se me prostrares, me adorares, tudo isso será teu. Vocês lembram como Jesus se defendeu? Atrair pão, Vamos lá, para a primeira tentação. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. Deuteronômio capítulo 6. Não tentarás. Quando o diabo tenta, ele não tentarás o Senhor. Teu Deus. Deuteronômio 8. Na outra tentação, quando ele se joga, quando ele pede para se prostrar e adorar, Jesus utiliza o texto de Deuteronômio capítulo 8. Ao Senhor somente adorarás. Interessante, né? Ele usa Deuteronômio para se defender de Satanás. Por quê? capítulo 8. Por que Jesus usa Deuteronômio para se defender do ataque de Satanás? Olha só, olha que coisa interessante. Eu disse que o livro do Êxodo é o livro de uma geração que nasceu no deserto, mas que tem a mente livre, diferentemente do Êxodo. Jesus não poderia usar o Gênesis para se defender de Satanás? Não poderia usar Levítico, o livro das leis, para se defender de Satanás? Por que ele usou Deuteronômio? Porque é o culpamento. Sabe qual é a lição que Jesus está nos transmitindo? Que o novo tem que atacar as antigas artimanhas de Satanás. Essas três propostas de Satanás não são novas, é velha. Ele sempre usou isso. O que ele pediu para Adão e Eva no jardim? Para Eva no jardim? Qual foi a proposta? A mesma coisa. Vamos lá. É assim que o Senhor disse: não podereis comer nenhum fruto dessas árvores.